Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui na primeira edição do nosso podcast Mãe de 4 aos 40. E hoje eu tenho a honra de começar, né, esse projeto com duas grandes amigas, assim como eu, jornalistas também. Na verdade, a gente fez muitas coisas parecidas na vida, né? Nossas vidas se entrelaçaram lá atrás, nossos caminhos se cruzaram. E, inclusive, a gente já teve até um projeto juntas na época dos blogs. Segundo Camila, a gente estaria rica hoje se a gente não tivesse... Nem tinha tanto blog. Nem tinha blog. A gente ia ser muito pioneira. A gente fez foto de estúdio, se arrumou toda. A gente ia ser muito rica. A gente ia ser... o primeiro parou, né, minha gente? Foi o que aconteceu. Mas não entendi. Depois a gente vai entender o que foi essa passagem. Deu tudo certo e não deu certo, mas tudo bem. Mas hoje a gente está aqui para fazer valer esse encontro, né? Gravando esse podcast. Elga Oliveira, jornalista, já foi apresentadora da InterTV, do Globo Esporte. Era minha ídola quando eu fazia faculdade. Quando você era criança, né, Não amiga? era criança, minha gente. Pois é, há muito tempo atrás. 40 anos, vamos zerar o contador aí. Mas, né, no futebol, eu era aquela mulher desenrolada e quando eu tinha que cobrir futebol lá no finado Machadão, tava lá a Elga maravilhosa, dominando o cenário. Eu dizia, um dia eu vou ser igual a ela. Né? Gostei do dominando. E Elga, mãe de um adolescente, já é não, é adolescente já, adolescente, né? Adolescente. Né? Mãe atípica também, Sim. Mãe do Caio. E Camila, jornalista, assessora de imprensa e proprietária e dona e fundadora e CEO do Instagram Roteiro de Criança. Se liga, hein? Segue aí. Que surgiu nada mais, nada menos do que o nosso desespero de achar locais com espaços kids. Brincadeira, mas foi isso, né? Foi. Foi. Na época foi isso, né? A gente vai pra onde? A gente vai pra onde? Começou todo mundo a ser mãe. Porque, na verdade, foi justamente... Ninguém tinha filho. Era pra resolver o meu problema primeiro, quando o meu mais velho nasceu, né? Foi. Aí pronto. Ninguém tinha filho. De repente, quando a gente olhou, todo mundo tinha filho. A primeira fui eu. Hã? A primeira Foi, a primeira foi Mas Elga. você Quem não... tinha que resolver o problema com o Espaço Kids era eu, primeiramente. Viu, Por que amiga? você não tomou essa iniciativa para resolver a Foi. minha vida? Foi. Mas aí a Camila tomou por nós. Gente, para a gente começar, né? Porque todo podcast a pessoa tem que beber alguma coisa, comer alguma coisa. Eu trouxe um presentinho para as minhas convidadas. O energético das mães, né? Taurina e cafeína, só que de forma saudável. Então, um lift-off para mim, um pra mim, um pra tu. A gente gasta essa energia quando chegar em casa com os meninos. Pois né? é, esse aqui eu sempre uso no terceiro round ou no primeiro round, porque a gente ainda tem que ser mulher, esposa, ainda tem que treinar quando o pé tá bom, né? O meu pé ainda tá quebrado, mas para quem me segue no Instagram sabe que eu quebrei o pé. E treinos superiores. Treinos superiores, porque a gente não pode ficar parada, água parada dá dengue, né? Então a gente tem que fazer alguma coisa. Mas um brinde, né, meninas, a esse dia tão marcante. Sim. Pois é, então bem-vindas. Obrigada. Sempre papeamos muito, então, para ser natural e ser o primeiro, eu falei, com quem a gente vai conversar, né? Para não destravar, não é bom? É. Delícia. Ai. Para destravar, vamos começar com as meninas, as minhas amigas, mãe dos melhores amigos dos meus filhos. E aí? O que é que vocês contam da maternidade de vocês? Primeiro a gente quer saber de onde você tirou essa ideia do podcast, do nome desse podcast, né? Pra nos inspirar e nos convidar também para estar aqui junto com você. Pois é, gente. Essa ideia desse podcast, na verdade, ela surgiu... Eu sempre gostei muito de falar, né? Quer dizer, todo mundo jornalista gosta muito de falar. Camila é mais calada, por incrível que pareça, assim, nos vídeos, mas no off, na voz off, ela fala mais do que todos nós. E nos vídeos do TikTok, né? No TikTok ela é bem atrizinha, né? Ali é personagem. Então, mas é porque a veia do cearense, É, a ela veia do tem que cearense. ser comediante. Pronto, a veia do cearense comediante e a nossa de falar muito. Sempre gostei de falar muito. Nosso projeto do blog lá atrás não foi pra frente. Também gosto de escrever, mas gosto mais de falar do que de escrever. É tanto que na época do jornalismo eu gostava muito desse negócio de apresentação, né? Mas, na época, acabei enveredando por outro caminho de trabalho, que vocês sabem, inclusive trabalhamos juntas por muitos anos. Mas aí, uma época, eu estava correndo, e essa coisa do podcast e tal, e um belo dia eu cliquei que eu queria um dia falar e ter um espaço desse, né? Eu acho muito democrática essa história da internet hoje em dia, né? Antigamente, assim, vocês são de jornalistas, para a gente montar um programa, apresentar um projeto, era um negócio, né? E hoje, tá aí na internet, vai para jogo, se o público gostar, vai eleger e a gente vai ter o nosso público. Mas independente de quantidade, porque eu acredito muito, como eu faço no Instagram,
Às vezes a gente vai impactando a vida de uma pessoa aqui, um ali e tal, e isso já vai gerando um sentimento de propósito. E eu sempre acreditei nisso, que existia um propósito. Nem era mãe de 4 ainda, era mãe de 2 quando essa história veio na minha mente. Mas ficou ali guardadinho numa gaveta. Há um belo dia, né? Ela foi aberta, essa gaveta. Mas ela foi aberta por quê? Veio pandemia, fiquei muito em casa e sempre viajei muito, palestrando, treinando as pessoas. E eu gostava muito dessa parte do meu trabalho, que acabou morrendo um pouco com a pandemia, que eu acabei tendo 2 crianças em 3 anos. Fez 2 filhos em 3 anos. Bebe, minha filha, bebe. Porque 2 filhos em 3 anos, realmente. Bebe para digerir. Bebe para digerir. 2 filhos em 3 anos de pandemia. Ou seja, já totalmente diferente da rotina dos outros, né? E aí, isso tudo tá entalado aqui. Mentira, calma, não é isso. Mas isso aí ficou, essa coisa de falar, compartilhar. E o Instagram meio que ficou, né? Eu, através do Instagram, falava uma coisa, um insight compartilhado, que acabou se tornando uma maternidade mais descomplicada, porque a gente tem que se adaptar realmente a ter 4 filhos. Muitas coisas envolvidas. E aí, o feedback das pessoas foi me gerando essa vontade. Mas, assim, nem sabia por onde começar, pra falar a verdade. Imaginei que eu não saio em Natal, né? Tipo assim, para você fazer network à noite. Quem é a mãe que à noite, com 4 filhos, vai estar fazendo network em algum lugar? Tem que voltar para casa cedo, tem que ter cadeira. Simone Silva. Ali é uma heroína. Ela tem quantos? 5, é? 4, né? também. 4. Pois é. Um dia ela vai sentar aqui, então. Vamos fazer... Vamos pegar 2 mães de 4. Como ter 4 filhos e sair à noite? Então, como os meus ainda são muito pequenos, eu não conseguia. Eu disse, eu não vou fazer network, estou muito fora do jornalismo há muito tempo. Aí, um belo dia, falei com Camila, que vocês já conheciam o Jean, aqui do Destar Podcasts, e aí, Camila me deu o contato dele, papeando, ele falou, nossa, que ideia interessante, viemos conversar, semana passada, eu acho, retrasada. E, enfim, estamos aqui, e aí... O teste é ao vivo. Tô parindo o 5º filho, não é o 5º, é o 5º, é o podcast. Mas foi daí dessa ideia. Aí, pensei em vocês por isso. Amiga, a gente é amiga há muito tempo e todo mundo falava em ser mãe. A gente é amiga antes de ser mãe. De onde danado você tirou essa ideia de ter 4 filhos? Pelo amor. Pois é, gente. Mãe de 4 virou uma referência, né? Porque minha avó teve 13 filhos. Minha avó, mãe da minha mãe. Meu pai é de 4 também, de 4 irmãos, de 4 filhos, né? Mas nossa geração... As pessoas não querem ter nenhum, né, hoje em dia. Na verdade, a nossa ainda querem, mas a seguinte, de 10 anos, praticamente 1, e a outra, nenhum. Então, a gente vem num decréscimo aí de natalidade. As pessoas realmente não querem mais ter filho, né? Inclusive, é uma pauta. Eu não queria ter 4, nunca sonhei com isso, né, minha gente? Porque, realmente, eu queria ter vida. Não, brincadeira. Mas tive 2, passei por um divórcio e reconstruí minha vida com, né, um novo casamento, enfim, uma família nova. E meu marido queria muito ter filho, apesar de ser bem mais novo que eu, 11 anos mais jovem. Outra pauta. Como uma pessoa casa com alguém 11 anos mais jovem. E aí, eu falei, ótimo. Aí no chá revelação de Liz, sempre foi Liz, assim, ele falava, não, nossa filha Liz e tal. E eu nunca tive isso, porque eu nunca gostei de gerar expectativa. Outra pauta, eu acho punk, né? Esse negócio da pessoa gera expectativa assim, eu vou ter menina, vou ter menino. Nunca quis. Sempre o que viesse tá bom. Inclusive, outra pauta, não me via mãe nem de 1. É tanto que de João, eu não sabia nem o que era um coeiro, né? Quando a pessoa pega, minha gente, o que é isso? Compra o quê para uma criança? Faz o quê com a criança? E eu me lembro que de João, minha prima morava nos Estados Unidos, mandei para ela, a gente ganhou uma viagem. Foi para Los Angeles para um outro evento, eu trouxe um carrinho, porque nem fazer compras de criança eu tinha essa noção. Aí, minha prima morava lá, eu disse, mulher, quanto é que custa aí para tu fazer um pacote de roupa e trazer? Aí ela me disse o valor, eu depositei na época, muito mais barato, inclusive. Nossa. Mas, e o primeiro enxoval do meu filho foi feito assim, basicamente em cima da hora. Então, uma pessoa dessa nunca cogitou a possibilidade de ter 4. Mas voltando, casei de novo. E aí,
chá revelação... Talvez essa seja a chave, entendeu? Da pessoa que tem 4. Não pensou, né? Planejamento, Sem planejamento, aconteceu. Descomplicada. Aí, quando foi no chá revelação, veio uma menina. E aí, foi muito bom, porque, de alguma forma, assim, eu acho que foi bacana, porque eu tive o quarto, né? O menino depois. Mas, como ia ser outro casamento, eu tinha muito medo de estar muito próximo. Os meninos sentirem alguma... E quando veio a menina, eles tinham convivido muito com uma prima que tinha nascido recentemente. Então, foi aquela coisa maravilhosa. Então, eu falei, pronto, fechou com chave de ouro, né? A bebezinha foi mágico, os meninos foram visitar no hospital. E, realmente, paramos por aí. Só que eu não liguei, porque a minha tia, que é a minha obstetra maravilhosa, doutora Tereza Queiroz, disse que meu marido era muito jovem para poder fechar a fábrica sem um planejamento familiar. Tia querida. Tia querida. Vou botar na sua conta. Né? Botar na sua conta. Aí, inclusive, outra pauta, mas quando você vai querer ligar, você tem que fazer uma carta de próprio punho dizendo que por que você está fazendo a ligação de trompas. Outra pauta. Porque a minha médica não me ligou, sendo que eu tive Caio aos 40 anos. Não ligou? Não ligou e eu não queria ter outro filho, meu marido não queria ter outro filho e ela não me ligou. Outra pauta aí. Isso foi uma briga dentro do centro cirúrgico. Minha gente, bebe. No meu caso, foi quase uma briga conjugal, porque... Camila é a única pessoa que brigou ao contrário. Ela queria ter mais e mais filhos. Eu queria ter mais e mais, eu não tive mais, porque ela ia dizer que eu tava dando golpe. Gente, eu queria parir, ter filhos. Por isso, gente, eu nunca pensei não tem no 4, mas eu pensei no 3. Você acha que ia chegar onde? Ia parar onde? Eu ia parar até ele dizer pare, só que ele parou muito cedo. Parou muito cedo. Pois é, quem queria não teve. Aí eu que nem queria, né, virei. Aí, aí ela não ligou. E aí, mas eu disse, beleza, claro. Que eu sou a mais equilibrada. Vou enrolando. Tá ótimo. Vou enrolando, Felipe, por ali, porque, inclusive, acho que é uma herança cultural também, outra pauta, que as pessoas acham, inclusive, assim, todo mundo que vinha me perguntar no começo que eu engravidei, tipo assim, era uma ofensa para a sociedade eu estar grávida do 4º filho. Sério, eu senti isso. Isso é um assunto para um outro dia. As pessoas não estão preparadas para isso, né? E aí elas falam... Porque, como eu disse, ninguém quer ter nenhum. Então, quando uma pessoa quer ter, pensou que essa pessoa é doida. Aí, eu me lembro das pessoas pensarem assim... Mulher, e teu marido? Ainda disse o quê? Como se eu que quisesse ter a criança e tivesse dado golpe. É porque ele não tá aqui hoje. Mas, na verdade, quem queria era ele. Aí, eu não liguei... E não queria mais usar hormônio, essas coisas. E aí, acabei fazendo tabela. Não façam isso em casa, pessoal. Uma instrução, lógico. Quem não quiser engravidar, não faça tabela. Use um método realmente que funciona. Quem é de humanas também, por favor. A gente não sabe não sabe lidar com números. Então, dá erro. Aí, olha a mistura. Tabela. A pessoa é de humanas e casa com professor de matemática. Vixe. Furou a tabela a favor de quem queria o filho. Finalmente, engravidei. Ainda perguntei na época que estava o caos, porque é o primeiro ano, né? Um caos para o casal, né? Para a família toda, na pandemia, 2020. Aí eu disse, realmente você ainda sonha em ter um filho? Aí ele demorou a responder e naquele momento eu peguei o embalo e falei, não vamos mais ter nenhum. O tempo passou, eu sofri calado, mas enfim, acabei que engravidei de novo. E aí aconteceu. Então, na verdade, a pergunta nunca foi planejado. Pelas circunstâncias da vida, com certeza... Eu teria mais um, mas aí 4. Porém, existe uma outra história por trás disso. Chorei muito, sofri muito. Só fui realmente aceitar e entendo muitas mulheres assim que, né? Eu tinha saído da pandemia, todo aquele sentimento de retorno. Eu também estava tendo esse sentimento de retomada, porque eu vivi praticamente, né? Quem tem filho na pandemia sabe o quanto foi ralado EAD. Vocês sentiram isso daí também, né? Loucura total. Pois é, EAD e meus filhos não tiveram muita rotina de amamentação e de sono e de nada, porque, na verdade, era eu sempre com a criança pendurada, amamentando. Tipo assim, Liz era peito pra tudo, porque... Recém-nascido demanda 24 horas e como é que ia calar um menino estudando? Não. Aí ia tirar uma dúvida. Eu aparecia direto com o peito. Tem um meme na internet que é um cara que ele bota uma bola de encher
Todos são reais. Ele bota uma bola de encher assim de lado e tem sempre... Tudo que ele vai fazer tem uma criança pendurada chupando essa bola de encher uma bexiga, sabe? Aí um dia eu tirei a foto, eu disse, gente, o meme é real, o meme sou eu. Não é brincadeira. Então, eu sempre passava no coisa lá, nas telas. E aí, com tudo isso, eu saí daquele EAD com um recém-nascido, cirurgiada, Felipe trabalhando Covid. Eu saí dizendo, vou finalmente retomar minha vida. E aí, eu recebi a notícia em dezembro que eu estava grávida. Aí, eu fiquei em prantos, ele muito feliz e satisfeito, mas respeitando o meu momento. Eu me lembro da cara dele assim, ó. Pode chorar, tudo bem, eu entendo. Safado. Claro, tá certo. Você tem todo o tempo do mundo. Tipo, a criança já estava aqui dentro, então ele estava comemorando. Fazer. E eu lá sofrendo. Mas aí, no Dia das Mães, eu entendi que existia um propósito muito maior por trás, né? Que Deus me mostrou que ele tinha um propósito comigo para aquela maternidade. Inclusive, por isso que passa também pelo viés de porque é um podcast. Porque eu acredito que hoje muitas mães têm muita dificuldade, às vezes com um filho, com 2 filhos, né? E acham que estão sem vida, estão com a vida parada. E a gente tem que prestar um serviço dizendo que não, mães, a gente tem uma vida e dá para ter filho e dá para ter vida e usar a sua veia de comunicadora para isso, né? Exatamente, porque na verdade assim, claro que mexe com a logística familiar, né? Meus filhos, quando souberam de Liz, já foi assim uma notícia que eu já comprei o ingresso do Homem-Aranha, bora lá e tal, mãe, outra criança e tal. Porque já era uma família diferente, né? A gente entende isso. Mas foi de boa. Quando foi bem, aí João se desesperou. Vi a fisionomia desesperada deles. Tipo, outra criança! E eu disse, meu filho, calma, vai dar tudo certo. Porque realmente a gente brinca assim. Quem tem um tem 2, quem tem 2 tem 3. Mas quem tem 3 não tem 4. Porque 4 muda completamente toda a logística da família. De carro a tudo. Não tem mais a mesma logística, né? Então, realmente, são coisas que a gente foi aprendendo, está aprendendo, na verdade, né? Meu bebê tem 11 meses, a gente está aprendendo na prática a viver isso. Eu estou muito feliz com esse podcast, porque eu acho que eu descobri que realmente eu tenho mais equilíbrio do que outras duas. Eu Pedro, não vou discordar. Pedro hoje tem 14 anos, foi planejado. Caio tem 8 anos, foi planejado. Menina, e eu não quero outra criança. Depois que eu vi Cláudia Raia, realmente eu fiquei com medo, não vou mentir. Pois é. Mas eu não quero. Mas é outra pauta, sabia? Esses dias eu vi uma foto dela com criança. A gente fica pensando, né, no futuro, porque você vê assim, ela parece, e aqui não vai não julgamento, tô dizendo assim, mas você projeta o futuro, né? Ela parece assim, quando você vê a primeira vista, você não pensa que é filho, você pensa que é neto. Claro. Pois é. E aí, eu fico pensando, com 20 anos, né? Então, assim, é uma coisa que dá uma tremida nas bases. Dá. E eu que tenho um filho especial, eu sei o quanto a gente se martiriza com o futuro, né? Porque você pensa, ele vai estar independente, com que idade ele vai estar independente? Quando é que ele vai, né? Quando é que ele vai andar com as próprias pernas sem precisar de papai e mamãe ali do lado? Imagina. Esse negócio do futuro e do passado, né? Uma vez eu escutei um negócio que é interessante. A gente preocupar com o passado, a gente viver no passado, a gente acaba vivendo um estado mais depressivo. E no futuro, ansioso. Só que a mãe, minha gente... É difícil. Não tem como não viver no futuro. A gente vive o tempo todo calculando tudo o que vai acontecer. Né? Porque até esses dias João tava... Mãe, quando o Luiz tiver 15 anos, eu digo, para com esse assunto, por favor. Porque eu não gosto desse assunto. Porque daqui a pouco eu fico projetando, né? Claro que eu sei que hoje os 40 são os novos 30, os 50 são os novos 40. E menina, eu escutei isso, adorei. Você não... Estamos bem novinhas. Tô bem novinha. Adorei também. Inclusive, eu fiz a minha balança hoje, deu 32 anos. Então, eu não tenho 40. Então, eu não fiz 49, fiz 39. É isso? Isso, Exatamente. Porque a gente se baseia na idade que o corpo sente. E o corpo sente com 32. Então, quem sou eu para dizer que eu tenho 41? Sim, eu não tenho, eu tenho 32. Treina, né? E corre, se abaixa. Né? Isso. Se agacha, sobe com 2 meninos. Não me sinto a própria Mulher Maravilha quando eu me sento no chão e me levanto com 2 meninos. Aí você vê, tá treinando e tá funcionando. Porque a pessoa subir com 2 crianças. Não é fácil. Não, ontem eu bati meu recorde. Eu não posso dirigir, né?
E eu fui inventar de ir para casa de manhã, de noite, porque os 2 maiores velhos iam ficar lá. Você inventou? Inventei. Não, você inventou. Isso é uma injustiça. Inventei de andar. Não anda, Não pessoal. consegue ficar quieta, minha gente. Não. Ela inventa tudo toda hora. Pois é, levei os meninos. Porque depois de 5... tem uma outra pauta aí. Tem muita gente que acha que a pessoa 24 horas tem gente. Na verdade, não. Minha funcionária sai 5 horas, né? Sim, ela lhe perguntar sobre essa rede de apoio aí, como é que a pessoa... Não, graças a Deus tem os avós que estão ali, principalmente agora, quando eu quebrei meu pé, na verdade, o meu desespero era, quem vai, porque eu tenho uma frase que eu adoro, né? Existem muitas pessoas para fazer uma mãe. Então, quando a gente sabe do que a gente dá conta, e aqui não vai nenhuma de querer ser soberba e dizer que a gente dá conta de tudo, a gente dá mesmo conta de muita coisa. Aí eu disse, meu Deus, quem é que vai fazer tudo o que eu faço? Mas Deus é maravilhoso e providenciou e, na verdade, revela, né, que existem ali pessoas que já estavam ali, mas que elas precisam realmente assumir as funções. E como eu tenho uma tendência muito controladora, inclusive fiz essa pergunta Você tem uma tendência o quê? Controladora. O podcast vai ser um confessionário também? Por que vocês riram? Não, eu imaginei, você sabe o que com a rede de apoio? Frita um ovo pra mim, aí a pessoa tá abrindo a geladeira, você já pegou o ovo, fritou, está devagar demais. Comeu, pronto. Conhece. As pessoas anos. reclamam muito disso, né? Que quando peço... Felipe reclama especialmente disso, que quando eu peço uma coisa, o mantra dele é, quando eu digo, amor, tu fez isso, ele faz, você pediu? Aí eu despedi. Ele fez, você acha que eu fiz ou que eu não fiz? Eu digo, acho que você fez. Ele, pois é. Aí, tá bom, entendi. Porque, na verdade, tem essa tendência. Então, a rede de apoio... Mas voltando, porque a gente abriu outra janela. Mas voltando a mulher. Aí, voltando à história. Peguei um Uber. Não, esperei a criança acordar para ir pegar os outros no jiu-jitsu de Uber. Aí, a criança não acordou. Um bebê de 10 quilos acordado pesa 10 quilos. Dormindo, pesa uns 20. Saí com esse pé quebrado com essa criança dormir. Graças a Deus, como ele puxou a mim, ele adora a rua. Então, quando chegou na rua, ele já acordou. E aí, eu disse, não, vou dar jantar lá, todo mundo lá em Moinha, porque ela já estava esperando os 2 mais velhos. Aí, quando chegar lá, beleza. Para encurtar a história, eu não peguei o time de Liz, ela adormeceu. Eu digo, pronto, e agora? Como eu vou fazer para ir com 2 crianças com o pé quebrado para casa, uma dormindo e uma de 11 meses, que não anda? Socorro, mãe. Graças a Deus, ela tem noção, minha mãe, e ela disse, eu vou de Uber com você e volto para casa. Então, graças ao Uber, graças à mãe, chegamos todos em casa, ela subiu, enfim, colocou eles na cama e aí eu fui colocar bem para dormir. Mas, realmente, essas coisas acontecem. Então, essa logística, ela é muito louca. E a rede de apoio, ela, de fato, existe e, graças a Deus, eu tenho. Agora, funcionária, realmente, a minha sai às 5. E aí, à noite, Felipe tem alguns dias que ele não dorme em casa, né? Que ele dá plantão à noite, para ficar mais dias em casa, porque também tem isso. Como ele é médico, ele... Tipo, eu com 4 em casa, eu falei, não tem como você nunca viver em casa, né? Porque imagine, gente, estudar com 2 meninos mais velhos, que eu não sei nem para onde vai. Teve um dia que João trouxe uma tarefa de matemática, eu já era péssima em matemática. Nesse dia... Ele teve sensibilidade, me viu ensinando a João. Aí ele disse, não, nunca mais você vai ensinar matemática ao seu filho. Ao seu próprio filho, você não tem capacidade. Aí eu digo, realmente não tenho didática. Aí ele que ensina. Então, ele tem que estar dias em casa. Para estar dias em casa, tem que dormir umas noites fora, porque senão a conta não fecha. E aí, até porque são 5 planos de saúde, né? Então, escola e tal. Então, assim, a gente tem que fazer um ajustezinho também para não se matar de trabalhar, enfim. Mas a questão é que a logística é pesada. E a gente tem que descomplicar o máximo possível para poder viver. E viver, né? Não só tá criando menino. Só dá certo se for leve. Exatamente. Né? Até porque são idades diferentes, né? Fale das idades, você não contou as idades. João tem 11, Miguel tem 9, Liz tem 3... E Ben tem 11 meses. Então, completamente diferente. Completamente diferente. Os passeios, só o roteiro de criança para lhe salvar. Só o roteiro de... Não, por enquanto, inclusive, o roteiro da minha casa. Porque quando alguém fala, eu digo, gente, vamos marcar aqui em casa? Lá em casa é praticamente um salão de festa, né? Por quê? Eu não quero sair para lugar nenhum. Na verdade, eu acho que até bem andar. Não sei se vocês sentem a mesma coisa, mas criança, para mim, eu sempre falo, gente, 8 meses a 1 ano e 10, para mim, que geralmente tá andando, é mais crítico. Porque... pesa muito, não quer se contentar com colo. Então, a gente faz aquela brinquedoteca na varanda ou na sala e a criança fica ali naquele mundinho e a gente se diverte ali mesmo, porque não é divertido ir para outro lugar. Eu não me
me lembro muito bem da cidade. Faz tempo, né? Faz tempo. E também eu sempre queria que a criança nascesse com 3 anos. 3 anos, 3 anos é o auge do auge, eu acho. Dependente, né? Gente, Já faz muita coisa. e o cheirinho do bafo? Nem uma saudade. Não, é gostoso. Hoje mesmo eu tava lá. O meu, na época, assim, mas não é uma coisa assim, ai, queria, sinto saudade. Não sinto. Não, e eu vou pro primeiro evento em setembro em São Paulo, que eu nem me separar deles, eu me separei. No ano passado, quando eu fui, ela foi e meus sogros foram. Aí essa é a primeira viagem que ela não vai. Eu espero que o Felipe vá. Eu tô sofrendo por antecedente. E bem, não desmamou. Aí, enfim, hipocrisia. Eu querendo desmamar o menino e hoje, com saudade disso daí que você tá falando, porque quando, por incrível que pareça, é o quarto. Mas quando você pensa que não vai mais viver aquilo de jeito nenhum, diferente de, por exemplo, uma perspectiva assim, eu não planejo não ter, mas não planejo ter e viver aquilo ali. Não, quando você realmente ligou, não sei se vocês passaram por isso, você não ligou, né? Mas também não. Mas os maridos cortaram? Não. O meu sim. Elga, então você, querido, sinto informar que Elga pode aparecer a qualquer momento grávida. Existe a possibilidade. Não, a possibilidade. Não, somos os dois de humanas e a tabela tá dando super certo. Bom que você acredita em Papai Noel, né, gente? Graças a Deus. É porque também, como Silvinha, o meu primeiro foi tabelinha. Não deu né? certo. A gente tem que aprender. Não, quer dizer, eu não preciso mais que aprender nada, não, porque meu marido já resolveu. Pois é, mas resolvido. quando você tem essa possibilidade assim, liguei, aí você fica com aquela coisa, por incrível que pareça, tem 4, não queria ter mais, mas você fica, meu Deus, é a última vez que eu passo. É muito nostálgico. Eu sou muito nostálgica, não sei se vocês têm isso. Tô ligadíssima. Na verdade, há controvérsias, porque a doutora Tereza Queiroz me pregou uma peça. A doutora Tereza é aquela pessoa que tira foto de tudo. Ela é médica por um acidente, porque ela deveria ser fotógrafa. Ela ama, vai pro casamento, tira foto todo mundo. Aí, na minha cirurgia... Sim, eu nem falei da carta de próprio punho, né? Porque você tem que fazer uma carta para poder ligar. Mas, minha gente, quer que a pessoa, mãe de 4... Minha querida, eu sou grávida pela 4ª vez. Se eu não puder ligar, realmente, eu não sei quem é que pode não, né, minha gente? Porque 4, eu acho que é justificativa suficiente para a pessoa fazer a ligadura de trompas. Aí, quando chegou lá na cirurgia... Ela tirando foto de tudo, aí ela pegou minhas trompas, eu digo, quero ver, eu tava lá, né? Foi 4 cesáreas, então tava lá toda anestesiada, aí ela chegou com o guardanapinho e minhas trompas lá. Aí eu falei, ai, graças a Deus. E ela saiu, eu disse, tire foto que eu quero guardar esse momento. Resultado, quando eu tava lá no recuperação, Felipe lá do meu lado, o menino lá também, aí ela foi passar as fotos. Aí haja eu... 100 fotos do meu parto. Haja eu procurar a foto da minha trompa. Era a única foto que eu queria, juro por Deus. Tem até mulher. Cadê a foto das minhas trompas? Mulher, você acredita que teve uma ligação na hora? Eu não tirei. Aí eu disse, mulher, eu não acredito, não. Aí ela disse, foi. Eu disse, mulher, só você deu uma coisa. Você não me ligou. Se eu estava dormindo, se eu estava com alguma coisa e eu engravidar de novo, eu vou botar o menino na sua porta. Eu vou até criar, mas você vai pagar os custos, as custas do processo, porque não tem condições, não. Aí ela disse, não, mulher, pode ter certeza. Aí realmente, se Deus... Mas eu já me tremo todinha, porque, enfim, a gente sabe que quem tem DIU engravida, quem tem... Mas eu não gosto de pensar nisso, porque, voltando ao tema da ansiedade, isso é viver no futuro. E eu, né, tento o máximo viver no presente para ser leve, porque a gente não pode viver no futuro. Vocês têm alguma tática para, tipo, não viver o futuro? Não. Inclusive, assim, acontece uma coisa aqui, e aí 2 minutos depois já mudou tudo, e a gente tem que se adaptar e vai... Não tem como. Não tem como. A gente vai indo, né? Hoje de manhã eu levantei, a gente sai de casa às 6h30, né? Da manhã. E aí eu levantei, aí fiz almoço, arrumei a lancheira, fiz o lanche da escola, me arrumei, levantei os meninos, fiquei mandando, né? Vai escovar o dente, vai, não sei o que, vai, não sei o que. E aí, 6h30, já tá... Aí eu cheguei pro meu mais velho, né? Pro Cauã, disse, meu filho, eu já tô cansado, já fiz tanta coisa hoje. Aí fui dizendo, né? Mãe, foi mesmo. Eu disse, foi. Às vezes dá vontade. A gente precisa passar em rosto, né? Um pouquinho. Passar em rosto, também não vi. Passar em rosto. Tu tem 41 euros. Passar em rosto é velho. Denuncia a idade? Não, eu não disse isso, então. Tá é bom a gente falar de vez em quando, né? É. Porque é muito, assim, também não é uma crítica aos pais, não é desvalorizando os pais, mas a mulher, como você falou, né? A mãe...
É muita demanda, é muita coisa. E é porque, na verdade... tem essa responsabilidade. Eu não sei se é cultural, se é da nossa... Ou da nossa natureza mesmo, que Deus fez assim. Mas eu acredito que, de fato, o homem, ele tem a capacidade de ir para trabalhar. Hoje o Felipe não está aqui, eu posso falar. Brincadeira, gente. Ele até me carregou no colo quando eu estava com o pé quebrado. Mas vamos voltar antes do pé quebrado, né? Que eu dava conta de tudo, de muitas coisas. O homem, ele tem a capacidade de sair para trabalhar. A maioria. E desligar. Desconectar total. Desconectar do que o filho está fazendo. A mãe... Ela pode, por exemplo, para botar o celular em modo avião para gravar esse podcast, é uma coisa tão surreal, você tem que mandar recado para 30 pessoas, organizar a vida de todo mundo, dizer fulano vai para onde, o outro tá onde, porque você tem que organizar a logística de todo mundo, que eu acho que é o maior desafio para mim, de ser mãe de 4, é a logística. Eu até brinco que a empresa que me contratasse, não estou oferecendo meu currículo, porque não quero trabalhar com isso, não estou disponível. Porém... Eu não tenho hora nenhuma livre, né? Livre, exatamente. Não estou à procura de nada. Mas só estou dizendo que se eu trabalhasse numa empresa na logística, minha filha resolvia todos os problemas. Teve um dia que eu me lembro que esse dia eu disse, cara, eu sou ninja mesmo. A gente se sente muito ninja várias vezes. Porque eu saí para deixar a menina na escola. Quando eu estava voltando, a cabeça já virou no dia que tinha que acontecer. No caminho, eu já disse para minha funcionária que ela ia voltar comigo. Eu disse, já faça o café da manhã, que bem que tem 11 meses. Vai tomar café da manhã no carro. A gente já vai para o supermercado, para a feira de fruta. O menino chegou em casa 10 horas da manhã, o menino de 11 meses. Na época tinha 10. Ou seja, essa logística realmente é a mais difícil, porque a gente tem sempre que estar antecipando tudo que vai acontecer. E, por exemplo, eu não gosto muito de serviços domésticos, não faço. Não sei cozinhar, não é segredo para ninguém. Meu marido não procurou essa característica na minha pessoa. Quem cozinha lá em casa Seus é netos ele. Não vão comer seu bolo. Eles vão comer as panquecas de shake que eu faço, maravilhosas. A torta de frango, você aprendeu? A torta de frango. Teve uma outra... Não, mas assim, eu sou aquela pessoa que me desafia. Veio tarefinha da escola, que eu adoro essas tarefinhas. Eu falo em maquete, mães me entenderão. Maquete me tremo todinha por dentro. Atividade de robótica, gente. Eu tive que fazer um cinema que rodava as telas, você não tá entendendo? Nossa, claro que eu não ia fazer isso. Não ia fazer. Voltando. A atividade tem que fazer feito pela mãe. Né? Isso daí. Uma torta de frango, não sei o quê. Fui lá, fiz, me esforço, sigo a receita, mas eu digo assim, no dia a dia eu não faço, né? Porque eu não gosto. Mas você tem que, para manter uma casa com 4 filhos, né? Marido e mulher, mais as pessoas que circulam na casa funcionando, roupa, né? O meu marido chega lá, tá? A demanda a roupa é muito alta. Limpa na gaveta, tem que ter... Ai, mãe, quero... Não sei os filhos de vocês, mas os lá de casa parecem umas dragas. Não sei que danada é aquilo. É o dia todinho comendo. Mãe, tô com fome, mãe, tô com fome. O menino é o dia todinho querendo comida. Fase de crescimento, ou seja, você tem que estar com dispensa cheia, você tem que estar com o menino organizado, com presente. Até a mulher da loja que eu compro presente. Mulher, eu nunca vi uma pessoa que tem tanto aniversário quanto você, não. Eu disse, mulher... Uma casa com 6 pessoas, imagine 6 agendas. Né? Bem, ainda não tem uma agenda, acompanha a nossa, mas... 5 pessoas com agenda, com a vida social, com escola. Minha gente, todo final de semana tem várias coisas para fazer. Então, realmente, para manter tudo isso funcionando e a mente no presente, eu sempre digo, né? Eu gosto daquele verso, não andeis ansiosos por coisa nenhuma. Então, assim, eu digo a Deus, Senhor... Trabalha isso todo dia na sua mente, né? Não. Todos os dias, e eu me cerco de cuidados, tipo assim, por exemplo, sou jornalista, mas me perdoem meus amigos jornalistas que produzem conteúdo, não assisto nada, não vejo nada, porque primeiro, senão a pessoa não sai nem de casa. O mundo tá doido, o mundo tá violento, sim, a gente tem os certos cuidados, claro, sigo o básico, né, não vou fazer propaganda que eu sigo aqui, mas eu sigo alguns básicos, mas quando começa com muita desgraça, eu me sinto afetada profundamente. Então, assim, para não manter a mente no futuro, eu tento ver poucas notícias, me afeto demais, porque já trabalhei com isso, sei que como é, não gosto, entendeu? E isso é uma coisa que me tira muito de tento, assim, não sei vocês, esse negócio de violência, né, e tal. Mas, assim, entrego a Deus todos os dias a vida dos meus filhos, a minha, mas... Como toda mãe, não gosto nem desses temas, de pensar em faltar ou eles, né? Porque se a gente viver pensando nisso, a gente não vive o presente. Então, acho que a primeira coisa, realmente, é a gente trabalhar a mente para viver
no presente. Porque, como você disse, né? Mãe atípica, como é que vai ser, como é que é isso. Né? Imagino quando ele era pequeno. Hoje você já tem sua vida adaptada, mas imagino quando ele era pequeno, né? Não, eu tive muito problema com isso. Eu fiz terapia, né? Eu e Pedro, meu mais velho, a gente fez em 2019. Porque quando você começa Caio é autista, então quando ele começa as terapias, ele começou com 18 meses. Não, e ele tem 9 anos. 9 anos 8. atrás, 8 anos. Ainda era menos, porque hoje já tem, tipo assim, eu me lembro que você não tinha muita gente Não tinha. Né? Muita gente para se espelhar, né? Não tinha, nem tinha muitas clínicas aqui em Natal como tem hoje. Mas, enfim, a gente fica tentando projetar aquela criança especial e você não vive o presente nem dela, porque você fica... E aí, como é que será que ela vai falar? Porque ele não falava. Quando é que ele vai falar? Quando é que ele vai conversar? Quando é que ele vai dialogar? Quando é que ele vai tomar banho sozinho? Quando é que ele vai desfraldar? Menina, é tudo tão futuro que aquilo estava acabando com a minha mente, Chegou uma hora que deu um tilt mesmo. Eu falei, gente, o que eu vou fazer? Eu não estou vivendo. Eu não tinha mais vontade de sair de casa. Eu não tinha mais vontade de me arrumar para ir para uma festa. Eu não tinha vontade de nada. Isso ele tinha quanto tempo, mais ou menos? Foi isso... A crise, assim, que bateu em 2019, você. Início de 2019. Ele tinha quanto tempo? Ele tinha... Que você encarou de frente, assim mesmo. Matemática. 4 anos atrás? 4 anos, é. Ele tinha 4. 4. Aí deu seu tilt. Deu meu tilt total. Porque eu realmente não estava com vontade de nada. Eu lembro que eu tenho um grupo de amigas que a gente sempre se encontra no aniversário de cada um. E era o aniversário de uma delas. E, vamos, tal, vai tocar fulana de tal. Aí disse lá uma moça que ia tocar. Aí eu falei, gente, quem é essa mulher? Aí uma perguntou no grupo assim, você tá em qual planeta que você nunca ouviu falar nessa cantora? Eu falei, realmente eu tô fora desse planeta. E isso foi só um detalhe, outras coisas. Sim. E aí eu conversei com a terapeuta dele, de Caio, e ela disse, não, aqui na clínica a gente tem um núcleo familiar e a gente vai lhe dar esse apoio. Vai disponibilizar uma psicóloga para você e uma para o seu filho mais velho. E aí a gente fez terapia, eu e Pedro, separadamente, e foi fundamental para eu entender que eu tenho marido, que eu tinha outro filho, que eu tinha uma vida. E né? Pedrinho com ele, como foi na época, assim? Foi bem difícil. Os primeiros foi difícil porque eu sou uma mulher organizada e foi planejado, né? O meu segundo filho. Realmente então, ela é muito organizada. Eu me lembro até quando eu conhecia ela antes, assim, eu dizia, gente, essa menina é muito organizada. Porque, assim, a gente era jornalista na época que eu conheci Elga e ela era toda organizadinha, ela tinha tudo, era o apartamento, era o carro. Eu dizia, que mulher organizada. Tipo assim, uau! E foi com tudo, né? Aí, tipo, vem isso e desestabiliza todo o seu modelo, né? De organização. Não, claro, com certeza. O mundo que você conhecia não era mais a mesma coisa. Não. E como foi um filho planejado, Pedro também planejou, né? Eu engravidei, ele tinha 5 anos. E era o irmão que ele queria. Ele falava no irmão para jogar futebol com ele. Eu lembro do dia que a gente foi fazer a ultra para saber o sexo, que ele antes ele dizia assim, mãe, será que vem um menino? Mãe, será que vem um menino? Filho, é o que Deus quer. Igual você, eu sou desprendida desse negócio aí de menino ou menina. Eu queria filho. E aí, quando o médico fez a ultra, ele estava comigo, Pedro e Luiz Henrique. Quando ele fez a ultra, ele disse... Pedro é um menino. Ele começou a chorar. Ele tinha 5 anos. Senhor. Olha o desejo que ele tinha de ter um irmão homem. Meu Deus. Então, assim, foi frustrante para ele. Aí não vai ser aquilo que ia ser. Só que Caio, no primeiro ano, Caio não apresentou nenhum sintoma, né? Até 1 ano e 3 meses, tudo Era ok. até uma pergunta também, como é que vocês... Então, brincava com Pedro, sentava no chão. Foi o irmão que ele queria, interagia, tudo normal. E aí, quando ele começou com os sintomas, eu digo que desligaram ele da tomada, né? Com 1 ano e 3 meses, tiraram ele, porque ele parou de olhar nos olhos, ele parou de interagir, ele parou de balbuciar, ele parou de tudo. E ele rejeitou Pedro, porque o ciúme que ele tinha, a única pessoa que ele tinha apego era eu. Ele não queria ir pro braço do pai, ele não queria ninguém. E aí, ele não queria Pedro. Como era que uma criança, na época Pedro com 6, como é que uma criança de 6 anos vai entender que o irmão... que acabou de chegar, não quer mais ele. Mas não quer mesmo. Era assim... sabe, Pedro chegava, ele empurrava. Pedro ia pegar... Tem até uns vídeos, a gente gravando achando engraçado, porque Pedro ia pegar na minha mão. Não tinha noção de nada, né? Não. Consequentemente, você também se afastava de Pedrinho, porque ficava Tinha sempre que ficar com com Caio. ele. Que ficar sempre com o Caio, exatamente. Aí, foi quando a gente começou a investigar, que aquele comportamento não estava normal.
Eu me lembro, na verdade, do aniversário de Miguel, né? Que eu me lembro muito nitidamente daquele dia ele dele separado das crianças e ele brincando no vaso com as pedrinhas. Isso. E aí você estava investigando na época. Exatamente. Eu acho que ele tinha ali 1 ano e 6 meses, por aí. 2 anos, não lembro. Pronto, mas aí é só com 4 que você deu esse out aí. Não, aí com 4 anos eu decidi que eu tinha que viver minha vida. Eu não podia mais focar tanto no futuro, né? Agora, para leigo, assim, porque é uma pergunta que eu tenho agora, que ainda tenho, né? Um bebê, como era esse negócio de desligar? Tipo, já existia o autismo? Você tem ideia disso? Porque isso é uma dúvida agora de você falando. Então, muitos cientistas falam que o gene está lá e ele teve um fator genético aí, um fator epigenético, na verdade. Alguma coisa fez, mas já existia. Sim, entendi. A criança, tipo assim, a criança nasce com, ela nasce autista. E existe um momento, aí uns médicos falam, eu levei Caio numa médica que ela falou sobre poda neural, que igual uma árvore, os nossos neurônios são podados e existe a poda nessa idade. Então, é uma idade crucial, 1 ano e pouco, 2 anos, que é quando a mãe começa a enxergar uns sintomas que antes não enxergava. Mas eu sou muito ligada. Sim. Então, era praticamente impossível não ter percebido o Caio nisso. Ele comia, ele se alimentava bem, foi uma coisa que ele parou. Introdução alimentar normal. Introdução alimentar normal, ele andava com a gente normal, ele dormia normal, ele mamou normal, tudo normal, pra mim estava tudo normal. É tanto que, com 1 ano e 3 meses, quando começou a apresentar esses sintomas diferentes, eu comecei a dizer, não, tem alguma coisa aí que está meio fora da regra. Mas eu tive esse clique para pensar muito no presente e eu tive outro clique. Eu tenho um diagnóstico de leucemia, né? E eu tive um outro clique que foi interessante com a morte de Marília Mendonça. Isso vale para a gente, para todas as mães que estão pensando muito no futuro, que estão... Gente, a mulher morreu com 26 anos de idade, com a carreira no auge. No auge da alta... Da autoestima alta. Tinha acabado de perder peso, tinha acabado de perder peso. Tava assim... Auge de produtividade. Auge de tudo. De tudo. Auge da maternidade. Ela tinha acabado de ser mãe. Sim. O filho estava com 1 ano. Não, aquilo ali me chocou muito. Muito. Então... Isso é uma chacoalhada na gente. Ei, peraí. Por exemplo, eu posso não morrer da leucemia. Eu posso morrer de um acidente de carro. Eu posso morrer E eu vou ficar preocupada com o diagnóstico? E eu vou ficar preocupada com o autismo? Sim. Quando, na verdade, eu tenho que viver. Foi um pouco quando, na pandemia, e aqui não vai nem desfazendo de absolutamente nada em relação à morte e tal, mas eu dizia, gente... A chance de uma pessoa... Pelas estatísticas, né? A chance de uma pessoa na minha idade... com a coisa que eu tinha. Se eu tivesse que morrer daquela doença, é a mesma chance de eu sair de carro, bater o carro e morrer. Tipo, realmente a gente não pode viver ligado 100%, senão a gente enlouquece. Não, senão a gente enlouquece. Então, realmente, eu acho que o grande lance da maternidade é descomplicada ou leve, né? Se a gente, por esse lado mental, né? Digamos assim. Eu procuro sempre viver uma vida... que eu estimule ou eu desenvolva, digamos assim, todas as áreas, né? Eu acredito muito nessa... que a gente é espiritual, que a gente tem o corpo físico, que a gente tem a nossa mentalidade. Quando uma coisa dessas pifa, né? No seu caso, por exemplo, a mentalidade naquele momento, né? Você estava ali com a criança, ou o tempo todo a gente está passando por situações... Quando eu quebrei o pé na semana do meu aniversário, eu brinco que, tipo assim, eu sou a pessoa que cria mais expectativas, ou eu era, né? Eu tenho tentado trabalhar isso também. Cria mais expectativas de tudo, sempre sou muito ligada. Não, vai ser assim, controladora não, mas agora eu tô tentando melhorar, porque eu tô sendo uma pessoa melhor, né, Deus? Vou engolir a piada, porque você já disse que... Engoliu a piada. Vou engolir a piada. Mas assim, eu lembro que eu postei um motivacional no meu Instagram, fui pra piscina, e no outro dia eu quebrei o pé. E se eu tivesse aquela crença daquele negócio, isso foi mal olhado, né? Eu não acredito nisso, tá, gente? Mas eu acredito também que tem coisas que vêm na nossa vida para a gente fazer reflexões. E eu fiz muitas reflexões com esse pé quebrado. É só um pé, tem gente que tem problemas muito maiores, mas diante da minha logística, que eu estava falando muito assim, nossa, eu estou muito sobrecarregada, nossa, estou muito cansada, nossa... E eu acho que o corpo deu uma freada para eu dizer assim, olha ao seu redor... Olha o que você tem. Que alguém pode lhe ajudar naquele momento, Total. Né? E meio que a gente, às vezes, até fica com aquela síndrome de Mulher Maravilha mesmo. De tipo assim,
nossa, eu sou o máximo, porque eu tenho 4 filhos, eu dou conta de tudo e ninguém dá conta igual eu. E isso, às vezes, a gente fala tanto pra gente, a gente fala tanto na nossa mente, tudo que a gente... As palavras têm muito poder, né? A Bíblia fala sobre isso, né? No princípio era o verbo estava com Deus. Então, a palavra é algo muito poderoso. E as palavras que nós falamos para nós mesmas, elas são muito fortes. Então, quando a gente diz assim, nossa, eu tô isso, eu tô aquilo, eu sempre falo, né? Reclamar é clamar 2 vezes pela mesma coisa. Então, eu sempre tenho muito cuidado. Só que eu sou uma pessoa, pela minha natureza, muito reclamona. E isso é uma coisa que eu tento tentar... Os 40, na verdade, eles têm feito muitas mudanças, né? Eu tenho enxergado muita coisa. Mas... parar, ver que existem outras pessoas, ver que existe ajuda, ver que eu não preciso ser autossuficiente, ver que eu posso dizer, fulano, faça isso, ótimo, que bom, obrigada, agradeço. E essa parte de ser bom recebedor é uma coisa que a mãe tem que exercitar muito. Porque muitas mães que eu vejo no meu Instagram, tem uma, inclusive, que especial, que eu conversei muito com ela, e foi um dos cliques do podcast, porque ela começou a me fazer perguntas e eu gosto muito de interagir, todo mundo que fala comigo eu respondo. Até porque é igual picolé de caicó, né? Calma, traga uma vasilha, mas façam fila. Não tem tanta mensagem assim, tá, gente? Mas eu tô dizendo assim. A pessoa que está lhe assistindo lá no Rio Grande do Sul, que é picolé de caicó? Picolé de caicó, é o carrinho que passa, picolé de caicó. Só que o cara, ele tem um merchandise tão maravilhoso. Dá a dica do patrocínio. Roteiro de criança, aprenda a monetizar tudo, a pessoa chegando agora nesse universo. Mais picolé de caicó nos notem, né? Mas aí eles fazem assim, calma, gente, que é um carro de som, né? Calma, gente, façam fila. Quando você vai lá na praia e olha, não tem ninguém pegando a vasilha. Mas ele dá o gatilho da escassez, né? Na hora. Então, não vai ter o picolé da criança, vai faltar. Mas, enfim, a gente realmente falar pra gente que a gente pode dividir. E eu acredito agora, vendo como... Claro, eu sei que às vezes a gente pode sair ocupando tantos espaços que a gente não permite que as pessoas ajudem, né? Eu tenho uma... não sei se é energia que fala, mas eu tenho uma energia muito masculina, né? Nesse ponto de tomar frente. E, inclusive, um dia na terapia, eu fiz 6 meses de terapia, foi muito bom. Será que isso não é um cérebro? Porque eu também tenho um cérebro muito masculino. Tem masculino, mas tem... Às vezes a forma de a gente foi criado. Começou a trabalhar cedo, eu sei sua história, você começou a trabalhar cedo. E a gente... essa coisa da cultura hoje... Você não precisa de homem pra nada. Isso também vai entrando na nossa mente. Sim. Mas a gente também precisa dos homens, tá, viu? Gente? Eu preciso muito do meu marido, também. Querido. Eu preciso demais de você, viu? Por favor, continue fazendo tudo que você está fazendo. Mas, assim, que hoje em dia, até às vezes, para algumas mulheres, é ofensa o marido ser cavalheiro. O marido não, ou vão sair o homem ser cavalheiro. Eu ensino aos meus filhos, viu, gente? Meus filhos vão ser a moda antiga. De puxar a porta. O meu também. E fazer tudo que tem que fazer. Tratar a mulher como uma princesa. Tratar. E se a mulher não quiser, não vai ser aquela, vai ser a próxima, porque não tem problema. Exatamente. Eu tô criando para ser o bom. Se ele também não for, também não é culpa minha. Tô fazendo a minha parte. Não é garantia de nada. Filha, a gente investe. Deixo mas não claro é isso. Deixo claro que eu tô fazendo a minha parte, viu? Minha futura nora que um dia for ver esse podcast. Ótimo. Não tô garantindo. Mas tô tentando fazer a minha parte. Pra deixar um bom menino pro mundo aí, pra ver se... Pro mundo não, pra uma mulher. Mas, voltando à história, às vezes a gente tem essa energia de... Uma vez eu escutei isso também no podcast. O podcast é muito educativo. É como se o casamento, né, para funcionar bem, e eu creio nessa filosofia, e eu sei que também tem pessoas assistindo que talvez não acreditem, mas eu acredito que para o homem e a mulher serem parceiros, cada um tem sua função. Os dois não fazem a mesma coisa. Então, a mulher se colocar como se fosse ali no banco, eu dirigindo, o Felipe dirigindo, eu dirijo muito, porque eu faço muito Uber de criança, né? 4 filhos, toda hora eu estou fazendo alguma coisa. Aí, quando ele vai andar, a noção do passageiro é diferente da noção do motorista, né? Aí eu vivo assim, ai, meu Deus do céu! Menina, ele tem tanto ódio disso, eu estou dirigindo! Calma, ele não grita assim, ele grita, mas... Ele tem um ódio disso, mas por quê? Porque eu quero, no banco do passageiro, isso é só para ilustrar o que eu quero dizer, tentando controlar o motorista. Ou tentando controlar o meu fio, tipo, o meu fio sai do... assim, né? Então, não é todo mundo, mas tem gente... Eu tô só não querendo me entregar. Não, mas nós 3 temos... Eu conheço todo mundo, mas não é toda mulher que é assim. Tipo, veja se você faz isso. Faça esse teste também. Você
A pessoa você vai pagar uma conta, certo? Aí o garçom tá bem lento. E você tem maquineta, porque vamos supor, tem um espaço da saudável, tem maquineta, eu sei fazer. Ou então numa loja, que a mulher já tava lá. Crédito. Então, acho que não é assim, não. Aí, segura aqui. Aí você vai pensar, não, chega, eu sei passar. Já fez isso? Não, eu não sou. Não. Eu faço com o meu marido na direção. Não, na direção eu faço. Se você quiser, é tão lento dirigindo, porque o carro não assim, tem que ser... Não, amor, te amo. Mas dirigindo, né? Tá ali no carro bem devagarzinho. E eu já, meu Deus, eu fico louca com atraso. Aí a gente vai chegar atrasado. Você quer que eu dirija? Se você quiser, eu vou. Não vai chegar atrasado. Aquele negócio, né? Bem falando Felipe, relaxado. Relaxado. E eu aqui, tempo de ter um infarto. Amiga, mas... Ultrapassa esse carro, por favor, querido. Nosso marido se parecem, né? Na calmaria, na tranquilidade. Mas é porque talvez, às vezes, a gente, por ser assim... Já, entendeu? O equilíbrio. Eu acredito muito nisso. Felipe, se não fosse Felipe, se Felipe fosse acelerado que nem eu, a gente não estaria casado, não. Com certeza a gente não estaria casado. Mas também faz tempo que eu decidi ser feliz. Agora, personalidade forte. Não quero ter razão. Eu tô tentando agora. Também. Até porque eu casei com um marido que... O sonho dele é você dizer, você tinha razão. Ele ama essa frase. Tem gente daqui que está se denunciando também no bastidores. Inclusive, ele fala assim, não sei se é seu caso, viu? Seu Jean. Ele fala assim, diga de novo, repita, 96. Aí eu digo, você tinha razão. Gente, isso para... Falando, né, a linguagem dos casais, meu Deus, isso é melhor do que qualquer... coisa que você possa fazer para... Eu falo tanto que ele já acha que é ironia. Mas não é porque eu decidi ser feliz. Você tá certo. Ironia tão... O que foi? Você tá certo. Não, desde o começo eu que não... Essa frase é tão problemática na nossa relação. Qual? Você tinha razão. Você tinha razão. Que até às vezes quando ele fala assim pra mim, tá bom, você tinha razão. Eu digo, não, você tá querendo acabar a confusão. Aí ele faz, não, você tem razão. Eu digo, eu não acredito, porque essa frase não sai da sua boca naturalmente. Você não foi programado para dizer você tinha razão. Tá na 5ª série. Tem essa parte também. Não, o Luiz Henrique evoluiu. Ele já concluiu o 3º. Já concluiu, né? Já. Quando eu digo você tinha razão, aí ele fala, deixa isso pra lá. Ixi, tá resolvido. Menino, acho que ele vai ter 60 anos, ele não vai ter ainda evoluído pra isso. Calma, ele vai dizer ainda, ok? Tem a maturidade, você, Calma. né? Viu, Lipe? Sai da 5ª série. Você escolheu 11 anos... Foi, mais novo. Tem a desvantagem. Ele diga, repita, por favor, que eu adoro escutar isso. Isso acontece o tempo todo, porque, na verdade, eu sou muito teimosa. Vocês estão também? Não? Amiga, a gente precisa conversar mais. Eu decidi... Não. Então, aí a gente tava fazendo agora o espaço. Aí eu disse, esse sofá cabe aqui. Amiga, eu tenho um batismo nas águas. Eu tinha que mudar alguma coisa, pelo amor de Deus. A teimosia, ainda tô lá. A mula mula de balanço sou eu. Coisas. Bate na mula. Eu sei que eu vou ter que me batizar de novo por alguns outros motivos, mas... Não. Mas eu tive que mudar. Tudo certo. Coisa. Pois eu ainda tenho que melhorar nisso. Mas essa questão da gente dar o espaço para as pessoas ajudarem e de não controlar quando você vê o mundo acontece. Podcast é sobre mãe, não sobre casamento. Vamos mudar. Pauta, mas é porque no final das contas, né, influencia a vida de todo mundo. Mas é verdade. Mas esse negócio da mãe, eu dou um conselho para as mães. Não precisa ter 4 filhos para descobrir que você pode soltar um pouco o controle das coisas, né? Porque a gente acredita que só vai dar certo se a gente for lá e fizer. E no final das contas, quando você passa por alguma situação que você não tem controle, você teve a reflexão aí já, 2 situações que você passou, e eu acho que eu gosto muito de uma reflexão que eu um dia vi Rodrigo Silva falando, que a vida é uma caixinha de surpresas. E aí é aquele exercício que você vai brincando. Tira um iPad, aí você tem que fazer uma frase com o iPad. Aí você tira o copo e você tem que fazer uma frase com o copo. E a vida da gente é assim. Então, no final das contas, as coisas vão se apresentando pra gente e a gente vai tendo que... Eita, como é que eu me viro agora? Como é que eu vou me virar agora? E quanto mais tempo você fica... Eu sou uma pessoa que tem extrema tendência à nostalgia. Então, eu sou aquela que fica... Inclusive, o corte meu de cabelo foi... um desprendimento, parece uma bobagem, mas eu tive, assim, por anos, a mesma imagem, vocês me conhecem. E eu não estava mais conseguindo me sustentar com aquele cabelo, porque a pessoa que pratica atividade física todo dia,
ficar podre, né, o cabelo. Não tem condições. Corrida e... Dá muito trabalho. Dá muito trabalho, cabelo grande. Só que eu não consegui me desprender daquela imagem. E aí eu disse, meu Deus, eu vou ter que desapegar, porque eu não tenho condições. Arruma 4 pessoas, fica 10 minutos pra mim. E o pior, fica os 10 minutos que já tinha que estar todo mundo dentro do carro. Aí você tem que fazer uma maquiagem, você tem que ajeitar seu cabelo. E eu não tava conseguindo sair de mau humor, eu saía chateada e esculhambada. Com os cabelos presos ou com ódio, chateada mesmo. Aí eu disse, eu não quero saber de uma coisa, eu vou passar a tesoura nesse cabelo. Eu gostei tanto da minha vida, eu digo que eu tava demandando, e eu já vi sobre isso. Steve Jobs, né, ficou famoso por isso. Só usa preto para diminuir as decisões. Vocês sabiam, né, disso? Que a pessoa gasta as decisões. Então, por exemplo, de manhã, por que é melhor você tomar a decisão de manhã? Porque você está com a cabeça fresca, você consegue planejar o dia, você consegue pensar. Quando você está de noite, eu não sei se vocês já chegaram nessa exaustão, agora eu estou até melhor, mas eu cheguei a uma época agora que eu não aguentava nem pegar o celular. Quando alguém pensava, dizia assim, não, mandei uma mensagem e tal, a mãe é aquela pessoa que você vai mandar uma mensagem, ela vai responder semana que vem, né? Porque a conversa desceu, o menino pegou o telefone, fez alguma coisa e você não sabe. Mas quando a exaustão de tomar tantas microdecisões vão gastando toda a sua energia mental e você não tem mais. Então, o meu corte de cabelo foi um desapego para dizer assim, eu vou ter que viver uma nova vida. Então, a vida, ela vai se apresentando. Eu nunca mais vou ter cabelo grande? Não sei, com certeza vou ter no momento que eu esteja naquele momento livre, sua leve, vida pode solta. melhorar um pouco mais. Como? Sua vida pode melhorar Sim. um pouco mais. Mas você corta um pouco mais. Mais um pouco. Corta. Mas eu já cortei 2 vezes. Porque quando eu... Já cortei 2 vezes, pro curtinho também. Agora tá nessa... Porque eu cortei em junho e pro meu aniversário eu queria que ele tivesse curto. Eu tô falando quanto mais curto. Claro que eu não quero mais curto do que isso. Isso aqui pra mim é o meu limite. Mas você falava muito que o cabelo era muito prático. Quanto mais curto, mais praticidade. Mais praticidade. Pois é. Então, essa é uma coisa que já me ajudou muito. Quando a gente tá preso ao passado, né? Eu tinha muito isso também, são de outra pauta. Casei com uma pessoa 11 anos mais jovem. Então, sempre ficava uma imagem em si e tal. Só que hoje eu não quero me parecer com A ou B. Enfim, a minha vida é essa. E eu tenho 4 filhos mesmo, tenho 41 mesmo. E beleza. Quando ele canta Panela Velha e faz comida boa, eu tenho ódio, mas tudo bem, faça essa parte. Não vai cantar essa música. Isso pra me chatear. É uma situação que ele tira da manga. Ele tem razão e canta essa música. Safado. São só os 2 únicos defeitos, viu, meu amor? Que você tem. Todo o resto é tudo maravilhoso. Mas esses 2 defeitos, ou quando ele diz que eu carreguei ele no colo, eu tenho ódio também. Eu acho que tem que ter um podcast sobre casamento. Vamos se vingar. Agora, na verdade, se a gente gravasse quando a gente tá sozinha, sem os maridos, já seria um podcast. E se fosse nós e depois só eles? Ixi, seria uma... A gente podia, né, ver um dia, eu vou dizer, Lipe, você pode aparecer no podcast no dia dos hoje pais. Ele chega, hoje sou eu que vou comandar. Exatamente. Trouxe 2 amigos para entrevistar. Eita! Porque assim, né, a gente sabe que mulher quando se junta, né, porque meu marido quando vai pro supermercado não vê uma lista do supermercado direito. Porque fica perguntando não sei o quê. O meu também faz as coisas. O meu é engraçado. Eu fico economizando nos centavos quando eu vou ao supermercado. Aí quando o Felipe vai pro supermercado, leve 3 e ganhe um copo rei de plástico que tem 500 copos lá em casa. Ele, eu vou levar esse copo. Eu digo, menino, tu tem quantos anos? Uma pessoa de São Paulo que está vendo você falar copo rei. Copo rei. O que é um copo rei? E a gente tem que ter uma tradução aqui. Gerador de caracteres para poder fazer a tradução simultânea do nordestino. Realmente, minha gente. Copo rei... Rei é véi, que já é um jeito de falar. Véi é velho. Rei é véi. Falou a jornalista, minha assessora de imprensa, querendo me organizar aqui. Silvia, tira esses neologismos aí. Tira. Não, tire nada. Pode continuar. Não, tô brincando. Mas traduzindo, copo rei é copo velho. Sem futuro. Eu quis dizer um copo assim, que você tem muitos... Porque quando elas me vão na minha casa, né? Eu tenho muita chateação que pegam aqueles copos de propaganda de festa. Eu digo, minha gente, tem uns copos bonitos, tem umas taças bonitas. A gente um dia sonha em ter uma casa bonita para ter um copo legal. Servir, aí vão na despensa, porque já são de casa, e pegam os copos rei que
Formatura de medicina. Isso! Aí pega esse copo. Menina, quando eu vejo esses copos na sala, chega a me dar uma raiva. Eu gosto é desses. Não é, Camila, é dessas. Eu Não não. é lavar do mesmo jeito do de vidro, minha gente. E é o hoje, vamos Mas viver é o que hoje. o menino vem, toma a água do nosso copo. Aí vai e quebra o copo bonito. Não tem sou problema mãe. não, vamos viver o hoje. Também não tenho apego a coisas... Vocês têm esse que- negócio de, tipo, eu vou só usar quando tiver uma pessoa jeito nenhum, legal. uso Ou, só todo. vou usar. Uso tudo. E olha que coisa interessante. Roupa eu uso no mesmo dia, inclusive. Já eu eu arrumo também. uma coisa, Não, vou roupa comprar eu uma não, roupa. Não, eu uso tudo. Eu gosto de usar. Eu meu Deus, também, que eu uso isso. louça, então... eu estava contando para Camila, até interessante isso. Depois eu vou olhar com mais calma, mas foi um podcast da mãe do filho de Pyong Lee. Ela falando que ela faz educação respeitosa com o filho. Olha que coisa interessante, eu nunca tinha pensado nisso. Eu acho que é esse o nome, educação respeitosa. O filho dela, com 6 meses, começou a beber em copo de vidro. E ela disse que... 6 meses? 6 meses. Minha nossa. Ela começou a ensinar, né? Ela Sim, começou a sim, ensinar. top. Porque ela disse o que a gente é ensinado. A gente é ensinado que um bebê jamais pode pegar um vidro. Sim. Pô, vai quebrar, cuidado. Aí ela disse que mensagem a gente está mandando para a mente da criança. Primeiro, que ela não é capaz. Olha Sim. que coisa. Chocante. Segundo, vai deixar ela muito insegura, porque ela não pode pegar nada que ela vai quebrar. Ei, a mãe sequela demais os filhos. Não né? é? Eu sempre digo que o nosso Aí trabalho ela é dizendo- sequelar menos. Aí ela dizendo o que é um copo de vidro quebrado para ter um filho seguro, um filho sem traumas. Meu Deus Vamos do tirar os céu. copos de alumínio hoje da nossa residência. Eu acho que eu vou ter outro menino só para ensinar ele igual. Gente, isso é tão forte que eu tava assistindo, eu me impactei muito, até postei, com aquele filme Criando Campeões, King Richard. Sim, maravilhoso. Cara, como... Porque, na Filmaço. verdade, não é só o cara seguir um plano que ele estabeleceu. É o cara criar 2 crianças. Porque a gente que cria... Por exemplo, eu tenho 2 filhos próximos, né? Aí, é sempre um problema. Porque, por exemplo, no mesmo esporte, um se desenvolve de um jeito, outro de outro. É mais velho, né? Eu sempre falo, filho, seu irmão já... Quando você nasceu, ele já tinha 2 anos, ele já andava, ele já falava. Então, você não pode querer ter o mesmo desenvolvimento que ele. Já anda na frente. Já teve o WhatsApp e ele não tem. Porque você tem que entender que cada um vai passar a sua fase. Aí o cara, ele além de ser brilhante, porque o cara saiu do nada, né? Pra quem não sabe, é o pai das irmãs Williams, né? Do tênis, a Venus e a Serena. E ele imaginou e desenhou todo o futuro das filhas, né? É perfeito. Vinha o filme, de uma perfeito. realidade de negro, né, nos Estados Unidos, vivia num bairro marginalizado, mais pobres, e ele desenhou aquilo. Mas, para mim, eu acho que, assim, quando eu tenho 2 filhos e olho para aquela realidade, e o cara, a sabedoria dele de lidar com as duas, sendo que elas entre si não competiam, assim, da maneira ruim, tipo, Como até se... conseguir, né? E a gente assistindo, que eu botei João pra assistir Miguel, né? E João fazia, elas vão jogar uma contra a outra, porque, na verdade, eu acho que na cabeça dele era quem vai derrotar quem. E eu falei, cara, como ele conseguia passar a confiança pra filha, porque, pra quem não assistiu o filme, só uma frase, né? Você quer, o entrevistador, né? Falando do técnico, você sonha em jogar como quem? Ela disse, não, um dia vão jogar como eu, né? Com 12 anos. Falava isso, com confiança. Não, um dia eu vou ser campeã do mundo. De onde saiu isso? Confiança. Né? De onde saiu isso? Porém, entre elas, amor e não tinha tanta competição. Pelo menos é o que o filme mostra e depois, quando você vê a realidade, também bate. Então, esse negócio de você falar, né? Como você cria o filho. Eu tenho um filho que é bem estabanado e eu sou bem estabanada, né? Felipe sempre... isso me deu um clique também, que tem um livro que eu gosto muito, até postei uma vez sobre ele. O livro que você gostaria que seus pais tivessem lido e que seus filhos vão gostar que você tenha lido. É um negócio assim. E aí ela fala que muitas vezes, quando a gente está lidando com o filho, a gente tem os insights. Na verdade, a gente está reagindo à nossa criança interior. Não àquela situação. Por exemplo, no começo, antes de eu ler esse livro, quando o João derrubava alguma coisa e quebrava, gente, eu brigava com ele e ele é igual a mim. Como eu brigo com meu filho, se eu faço pior do que ele, só que eu já sou adulta, já tenho noção espacial. E certamente você está reproduzindo um comportamento que tiveram com você. Isso gravou. Aí eu reclamo com o menino. Sendo que ele... Aí depois disso, só que o menino já tá com 11 anos, ou seja, já lasquei, né? Porque já gravou na mente dele que ele é estabanado.
Aí você falando isso agora, eu faço essa conexão, né? Que insegurança eu gerei nele de dizer, não, você não pode fazer isso. E outra coisa, uma coisa que eu fico pensando, né? Esse negócio de usar as coisas e tal. Uma vez eu li alguma coisa, se fosse uma visita que quebrasse seu copo, você... Não ia ter nada, né? Você não ia brigar com ela. Trate seu filho como uma visita. Exatamente. Se a visita derramar um copo de suco na mesa, você vai não fazer... ia esculhambar com ela. Você vai esculhambar com a visita? Aí seu filho derruba um copo de suco. Seu filho, o maior tesouro da sua vida. Exatamente. Aí você vai e briga com ele. Briga com ele. E cria um caminhozinho neural de insegurança, de... Isso. Eu não consigo. Eu não consigo nem tomar um suco. Exatamente. Sem derrubar? Sem derrubar. Esses dias gente, teve... Vou chorar. O que a pessoa faz para recuperar o primeiro? Rebobina. Volta para a barriga, meu filho, para a gente tentar de novo. Eu acho, só para não perder esse gancho, eu acho, Silvia, que o maior aprendizado que a gente tem que tirar disso tudo, que foi uma coisa que eu trabalhei muito, é não reproduzir nos meus filhos o que foi feito comigo. E não por erro dos meus pais, né? Foi por não Cada um tem sua fazer, vivência, assim, não sabe e tal. Então, toda vez que eu dizia assim, meu Deus, minha mãe falava isso pra mim, meu Deus, meu pai faz isso comigo, é pra quê? Pra eu dizer, não posso reproduzir. Porque se eu não reproduzo com ele, eu faço com que ele... Faça isso também, né? Também. E grave isso. E que ele tenha pelo menos 2 filhos. Você quer ser avó, amiga? Né? Eu quero. Esses dias, né, ainda no tema... eu tive reunião com a professora da escola, né? E todo mundo aqui, as meninas conhecem, meu mais novo é muito desenrolado, até demais. E engraçado que foi o último a falar, né? O último não a falar, falava e a gente hoje diz, pelo amor de Deus, fique calado. Fique calado, Pois é, esse nível, assim, para as mães, às vezes, que ficam preocupadas que a criança não fala, Sim. né? E eu já tinha procurado terapeuta, já tinha enlouquecido Elga, fazendo com 1000 várias perguntas e ela falando bem calmamente, mulher, calma, relaxa, vai dar certo. E aí, mães... É porque não é só a fala que está relacionada ao autismo, Sim, tem né? várias coisas. São várias coisas. E aí, ela dizendo que ele estava com um problema, acho que de confiança. Você falando aí de confiança, os meninos... Aí eu disse, o Theo, acho que a gente não está falando da mesma pessoa. Também acho. Aí ela disse, quando ela foi falando, né? Ela disse, ó, quando eu entrego a folha para ele da atividade, ele bloqueia. Diz logo que não sabe. Ai, o coração da mãe para nesse momento. Aí eu disse, gente, congela. Eu não tô acreditando. Mas aí eu fiquei me lembrando, nas brincadeiras até com o irmão, ele fala assim, calma, pega aqui, tá no pênalti, eu não vou conseguir fazer o pênalti não, você vai. A gente tem que estar muito ligada e nessas a gente coisas. nunca passa, gente, Theo é além de desenrolado, mas ele tá bloqueando no detalhe, e aí o meu mais velho vai, pega e faz o gol, aí pronto, aí volta o jogo pra Theo. Entendeu? É uma coisa, é um detalhe Agora, mesmo. isso eu acho que é de irmão, sabe por quê? Porque Miguel... Ele confia no irmão. Isso também é legal, né? Mas aí ele bloqueou ele. Mas, João tem uma oralidade muito desenvolvida, né? Falou muito cedo, então ele tem as argumentações dele. E sempre todo mundo conhece João. Ele é famoso na escola, em todo canto. Aí, eu acho que Miguel vendo isso... Pensa o quê? Não, quem sabe falar é João. Isso já ficou gravado na mente dele. Isso aí mesmo. A gente começou a... Eu estou reforçando isso por causa da noite de Natal. Há 3 anos, João é quem faz a nossa oração na ceia de Natal. Mas Miguel já está desenrolado. Você vê que sábado ele fez até oração na igreja. Sim. Então, tudo bem. Já está melhor. Mas ele começou agora esse ano. O que é que aconteceu? E não está errado João fazer, não. Porém, ele não pode se bloquear. Aí, um dia a gente tava... Tudo que vai acontecer, que tem que explicar, aconteceu alguma coisa com o Miguel na escola. Eles estudam na mesma escola. Aí chega João, aí... Miguel, o que foi que aconteceu? Aí ele faz, fala, João. Não, Miguel, fala, João, não. Fala você. Não, mãe, mas João que sabe explicar. Eu digo, não. Pois comece a... Você não tem nenhum problema para falar, você sabe as palavras, pode colocar, que eu tenho toda a paciência do mundo para escutar. Então, essa questão é realmente muito interessante dos dois irmãos. E passa despercebido total, assim, por mim, entendeu? Para mim, eu olhando, era brincadeira, né? E aí eu fui conversar com o Cauã. A generalização, né? Nas outras... Essa é uma grande coisa que uma vez eu escutei de um cara que ele dizia assim, que o dia do filho único, né? Que você tem que fazer passeios com cada um, às vezes fazer uma viagem, claro que hoje em dia, tipo, os meus 2 foram criados muito juntos. É mais difícil, mas agora tá começando a separar. Por exemplo, domingo, João foi para um aniversário que Miguel não foi. E na hora que Miguel entrou no carro, eu percebi que ele tinha ficado chateado. Bichinho. Ele até perguntou, tia Camila, eu posso com você, né? Aí Felipe
Pepe tirou. Mas ele ficou. E aí depois foi ótimo à tarde, ele se divertiu, mas naquele momento não. Então agora chegou essa hora de trabalhar a individualidade de cada um, entendeu? Até porque são 2 anos de diferença, né? 2 anos. E assim, quando é criança, não não tão... percebe. Mas agora João tá entrando em outra fase. Isso. E João, ele nem tá tão velho, mas ele é velho, assim, né? Ele passeia igual a mim. Eu fui fora de faixa na minha família. Então, tanto eu era crica véia é tipo ser criança. Traduza, né? Agora eu já tô com certo cuidado. Crica véia já brincava de boneca ao mesmo tempo. Não é velha, é velha. É, véia. É porque o nordestino bota um R no lugar de algumas palavras, né? Os carralos é o cavalo. Os raqueiros. Mas aí, beleza. Aí, Menina? Eu era crica véia. E também, quando saía com os velhos, mais velhos, os adolescentes, eu me adaptava àquela situação. Então, João, ele é essa criança bem parecida comigo. E já Miguel tá muito ainda... Por exemplo, Miguel passou a tarde brincando com Liz e com Ben e, tipo, sendo feliz, entendeu? Então, essas coisas que a gente realmente tem que muito entender a individualidade. Mas Pedro era assim... Pedro está com 14, vai fazer 14, né? Semana que vem. Ele era essa criança que eu dizia, ele circula tranquilamente. Mas agora não tá mais, né? Mas a adolescência chegou, amiga. É então, para João vai chegar também. Vai. Mas é engraçado. Aí ano passado a gente fez o exercício que eu pedi. Eu disse, né? Uma pergunta que uma vez eu li. Você sabe os sonhos do seu filho? Você sabe as cores preferidas? Eu disse, minha gente, vamos sentar aqui e resolver esse problema, porque eu acho que eu não estou sabendo. Passou alguma coisa errada que eu não estou sabendo o sonho de vocês. Aí eu fiz o exercício final de ano, vamos botar as metas do ano que vem. Expliquei a eles como fazer e tal. E foi muito engraçado, porque toda vez que chegava na vez de Miguel, ele queria que João falasse as metas dele, o sonho dele. Não, meu filho, o que tem que falar é você. E aí agora ele brinca que ele quer ser advogado. Aí eu digo, pronto, então, graças a Deus, problema resolvido. Não, mas isso aí... Menos um. O sonho de Pedro? Ser deputado federal. Não é estadual, não é vereador, é federal. Menina circulou com o Luiz Henrique aí nas políticas. E aí, engraçado que teve uma... Olha só também como a política brasileira. Não vamos entrar nesse tema, não é polêmico. Mas é só... Uma amiga minha falou assim, ele deve estar vendo que vida de política é fácil, né? Dinheiro fácil, salário bom, não sei o quê. Aí eu falei, se eu disser para você o que ele me disse, que eu disse, filho, é tão complexo você ser político hoje. O sistema todo. É tão complexo no Brasil. Aí eu disse, talvez você nem usufrua tanto das coisas, das benefícios, né? Do cargo e tal. Ele disse, mãe, eu vou ser milionário e eu vou ser um político que eu não quero R$1 do que o Estado vai me pagar. Eu disse, como é? Repita. Gostei. Repita. Mas é claro que eu não vou, não quero realizar esse sonho dele. Sim, entendi. Eu não quero. Tem meu apoio. Eu não vou entrar nesse assunto. Você tem meu apoio, ele Sim, não. De política, porque a gente quer que o podcast tenha vida longa no YouTube, né? Não. Aí eu fico, Camila. Não quero ser cancelada no primeiro episódio, minha gente. Então a gente não vai entrar no tema polêmico. Aí eu fico, meu filho, um estetoscópio, pelo amor de Deus. Mas isso é outra pauta, sabe? Esse negócio da gente projetar o futuro dos filhos. Eu já vi muito pai e mãe, né? A gente vive uma transição. Por exemplo, eu sou jornalista, mas saí da minha área com 6 meses de carteira assinada, praticamente. Fui trabalhar com um negócio completamente diferente. Vocês também, né? Elga também passeou por outras áreas, Camila também. E eu ainda vejo pais assim, não, você não vai ser isso, você vai fazer isso. Não, eu não digo para ele o que fazer. Eu digo o que não fazer. Sim. O que não é... Não, assim, bota a realidade. Mas eu digo assim, por exemplo, você quer ser arquiteto. Não, você vai ser médico. Não, aí não. Né? Não tipo rola. Assim, eu acho isso que é bem complicado ainda. Não rola. Isso é viver no futuro, né? Não é nem no seu. É você viver no futuro... E é frustrante. Você vai criar um adulto frustrado, gente. E isso não me chamou a atenção do filme, porque as pessoas sempre perguntam, os caras falavam assim... Seu pai, eu sei o que ele quer, que elas fossem grandes tenistas, né? Mas vocês querem o quê? E ele conseguiu plantar no coração das filhas justamente esse plano, né? Porquê, na verdade. Tem um porquê no filme, porque eles sempre falavam a frase, se divirtam.
Se divirtam. Eu ia dizer isso. No filme, elas mostram que nada foi forçado. Não. Até alguns treinos que eram exaustivos, a gente percebia que elas estavam ali no limite Sim, físico da exaustão, mas elas amavam. Elas queriam mais. É isso. Que também é algo que é bacana, que eu acho que a gente vive hoje um momento que tudo é muito pressão, né, na cabeça. Eu nem quero entrar nesse mérito ou nesse ramo aí, porque eu não sou psicóloga, enfim. Mas eu também acho complexo esse momento que a gente vive, que tudo é uma pressão na cabeça Você não pode mais, né, ganhar, você não pode mais... isso é uma coisa muito complexa no momento que a gente vive hoje social. Eu sempre falo, assim, eu olho para a geração que está surgindo e eu fico pensando o que vai ser, porque, assim, a vida, ela não vai ser fácil porque o pessoal quer que seja fácil, né? Tipo assim, não, galera, vamos lá, a vida vai ser fácil, ninguém precisa ganhar nada, todo mundo sem pressão vai viver... Só que a realidade não é essa. A vida, ela não faz. Eu sempre falo para meus filhos, meu amor, aproveite sua mãe brigando com você, porque a vida, ela não vai brigar com você no amor. Ela vai lhe socar, ela vai lhe pisotear, ela vai lhe massacrar para você aprender essa lição. A gente briga e põe no colo. Isso, a gente briga e tá aqui. Mas a vida, meu amor, ela vai bater muito pesado. E quando você for ter que aprender com a vida... Pode ser que você não tenha sua mãe lá para levantar você do chão e limpar suas feridas. Mas eu vi uma palestra sobre adolescentes que eu amei essa frase que a psicóloga falou. Quando o seu filho não está mais aguentando ouvir a sua voz, você está no caminho certo. Oh, Deus, obrigada por... Pronto, já valeu o podcast, podemos acabar. Tchau, queridos, porque realmente lá em casa a chata sou eu. Então, mãe, de novo isso, de novo. Quantas vezes forem necessárias, mamãe vai falar isso para você. A coisa que eu mais escuto. Calma, mãe! Eu digo, eu tô calmíssima. Eu tô tão calma. Mãe só muda de endereço pelas reações aqui da plateia. Da plateia. A reação da plateia é assim. Mãe, Jane... Tamo junto. Não te conheço a fundo, né? Conheci você aqui, mas já sei que você é uma das nossas. Mas, enfim, o calma, mãe, eu falo, gente, eu estou calma, mas vocês não podem escutar a minha voz nem falando normal. Você já acha que eu tô brigando? Aproveita que eu tô calma. Ainda estou calma. Ainda estou calma. Então, aquelas frases, você não é todo mundo... Calma, mãe. Lá em casa, né, tá tudo certo. Hoje de manhã, Pedro tinha uma aula no Kumon. Eita, já fazendo propaganda. Oh, nota. E aí, aula às 9, 8 horas, nada da criança. Da criança não, do adolescente. Aí eu, Pedro, pelo amor de Deus, mãe, tenha calma. Eu disse, não, aproveita que eu tô calma. Aproveita, ainda. querido. Se fosse um jogo de futebol, você já tava no carro esperando para ele deixar. Mas como uma aula de matemática. Gente, por que as crianças são assim? No dia, eu falei uma vez pra escola, um dia que botaram a educação física no primeiro horário, que eles jogam futebol e são doentes, como o seu. Menina, esses meninos, 5 horas da manhã, estavam de pé. Eu disse, minha gente, isso era o segredo para todas as escolas. Porque se botasse a educação física no primeiro horário, seu filho também é assim. Então, também. Mas futebol, ele dorme... Igual, já dorme com a roupa. Já dorme com a roupa. Lá em casa também. Não, o pré-adolescente, não é nem adolescente, o pré-adolescente lá em casa tem a educação física no primeiro horário. Mas não é tão bom assim, porque aí passa o resto da manhã suado. Ele tem esse negócio. Porque o perfume... Menina, olha como... personalidade de filho é um negócio impressionante. É mesmo. Pois lá em casa eu fico, meu filho passa perfume. Tô tentando criar os mesmo jeito. Lá em casa é igual, mulher, né? Theo do mesmo jeito. Não, Pedro é preocupado com o cabelo, com o perfume. Não, o cabelo também. João tá naquela transição, eu quero cortar ele. Não, mãe, eu quero deixar o topete do Justin Bieber. E tu sabe quem é Justin Bieber, menino? A mãe desorientada. Gente, a gente tá quase se encaminhando pro final, né? Mas eu queria fazer uma pergunta que já tá dentro desse momento. Vocês surtam às vezes? Oh, meu Deus. Meu Deus, uma hora dessa eu não tinha falado ainda. Minha gente, se você tá aqui até uma hora dessa, por favor, era pra ter falado no começo. Se inscreva nesse canal. Curta a gente, que a gente é legal. A gente é legal, eu garanto. Compartilhe para alguma mãe que precisa escutar isso. Aqui a gente já falou de um monte de coisa e é só o começo. A gente vai ter muito assunto. Na verdade, a gente brinca, né, que esse daqui vai ser a pauta mestra para a gente ir pautando os próximos podcasts. E compartilhe, se inscreva e ative as notificações para você receber todas as informações, tá bom? Voltando aqui.
Vocês surtam de vez em quando? O que é que tira vocês do sério? Tem mãe que não surta? Acho que não. Eu acho que não. Por dia, algumas vezes. Eu acho que sim, porque é muita demanda, né? Como a gente estava falando. Então, eu acho que já faz parte, é como a psicóloga falou, se eles não estão aguentando nossa voz, é porque tá tudo certo. Eu me lembrei daquele meme, a mulher. Mulher não sei o que. Menina, a mãe, né? Não, essa semana, inclusive, eu escutei, né, do meu marido. A gente vai e volta, né? Volta pro marido. Volta pro marido. Não precisa resolver gritando. Eu disse, pois então tome a frente, querido, porque o meu nível... Eu já estou no fim do dia. Com que a semelhança lá em casa não é mera coincidência. Felipe teve um dia que Felipe chegou fazendo linguagem de sinais. Elas estão imaginando eu fazendo isso. Felipe chegou fazendo linguagem de sinais lá em casa. Miguel estava no quarto, eles estavam no videogame, todo mundo, inclusive Felipe, né? E acho que eles tiveram alguma discussão. Aí Felipe chegou lá falando, Miguel tá chorando, não sei o quê. Fazendo meio que aquele negócio. Eu entrei no quarto já chutando a porta, praticamente. Eu não quero mais saber dessa confusão. Se vocês começarem a brigar, vocês não... Minha, desproporcional, segundo ele, né? Ele chegou e disse, nunca mais eu lhe digo nada. Eu digo... Mas é porque eu não aguento mais essas brigas desses dois meninos por conta do videogame. Não sei... Aí era a história da competição, né? Aí eu disse, meu Deus do céu, a gente é tudo igual mesmo. Mas você eu não sei, né? Mas lá em casa éramos 4 irmãos e não queria saber quem tinha razão. Eu lembro do carro que minha mãe pegava chinelo e fazia assim, cala a boca! Eu não sei nem quem começou, mas rapaz, é todo mundo. Eu perguntei quem foi. Eu perguntei quem foi, chulé. Miguel tem um meme, a chinela vai chambrar. Ele fala, só que eu nem bato em ninguém, né? Mas é muito engraçado. E o pior não sou eu. Lá em casa estou criando uma mini Silvia. Mas não foi porque eu quis, né? Igual. Aí, né? Ela é igual, gente, ela é igual. Aí, por que será? Não foi porque eu quis. Não foi porque eu quis, né? A menina só vê homem. E a única mulher que ela vê é a surtada. Então ela vai imitar quem? A própria surtada. Aí a gente no carro sábado... Aí... Miguel é muito paciente com ela, desde sempre, né? João é aquele que brinca e sai. Miguel não, é aquele que dá mais atenção. Então, ela pinta e borda em quem? Em Miguel. Aí... e também é o que reclama mais e tal, porque tá mais novo. João já tá mais velho. Aí, de Miguel... quando eu terminei de falar, porque eles começaram com aquele quiqueado no carro, porque fica assim, em casa, fica um em cada lugar. Na hora que entrar no carro, eles começam... Eu não sei se no carro de vocês também é assim. Eles escolhem justamente o carro para discutir, para brincar, para gritar. Só que um carro com 4 crianças já é enlouquecedor. E quando os 2 mais velhos deveriam se comportar melhor, você enlouquece, porque os 2 de baixo já estão gritando. Então, 4 não dá. Aí eu disse, gente, parem com isso. Eu não... Olha, vocês vão ficar calados até a gente chegar no destino final. Aí, quando eu terminei de falar, a Liz tomou a frente e começou, João e Miguel, parou! Olha, senão eu vou tirar o jogo. É sério? Nessa hora você vê um espelho na sua frente. Igual. Aí Miguel fez assim. Ai, mãe, eu não aguento mais Liz mandando na gente. Miguel parecia aquele elefante preso numa cadeira de plástico, amarrado, né? Aí eu disse, meu filho, calma. Liz não manda em nada, não. Calma, meu filho, é só o começo. Calma, é só o começo. Liz não manda em nada, não. Quem tá falando sou eu. E seu tio, não é Liz. Aí Liz, para não sair por baixo, fez... Eu, meu pai e minha mãe estamos mandando você pra... Não acredito. Aí, Felipe... Liz também não tá ajudando, né? Eu falei, não, Miguel, relaxa. Não, fora os irmãos, e sai no ela outro. é rodeada de amigos meninos, né? Ela manda em todos. Ela manda em todos, é verdade. Então, mas ela assim, só é apaixonada por um. Pedro. Ela era apaixonada por Pedro desde sempre. Era? Quando teve um dia que eu vi aquela menina, Pedrinho, chegou lá em casa, ela fazia, Pedro! Ela fica louca. Não, quando vai uns amigos dormindo lá pra casa, eu tenho pena, porque realmente ela é a rainha da cocada preta. Ela quer almoçar, jantar e conversar. Eu digo, vamos descer, porque senão o Luiz não vai deixar ninguém em paz. Mas ela realmente... E isso é assustador um pouco, porque realmente isso também me trouxe uma reflexão, né, para dizer aqui, né? Porque vocês pararam nos homens. Mas quando eu vejo aquela criança me imitando, eu comecei realmente a mudar. E eu tive uma privação de sono muito forte. Bem, vocês trocam também, né? O nome das crianças, porque a pessoa tem 4. Por isso que é nome pequeno. O povo diz, bem de quê? Eu digo, meu amor, 4 filhos, bem de quê?
É bem, só bem bem. Liz, só Liz, só João e Miguel, só Miguel. Porque os 2 primeiros ainda foram com 5 letras, os 2 últimos só com 3, porque, coitada das crianças, né? Quando chegasse no último, a pessoa já cansou de tanto falar. Cadê Ellie? Exatamente. Aí, menina, eu falo tanto que eu esqueço até o que eu ia dizer. Vocês acreditam? Eu sou bestada mesmo. Mas, voltando ao assunto. Esqueci. Só uma coisa, já que você falou em surtar, eu vou falar sobre... O autismo ajudou muito o Pedro nisso, porque a terapeuta me ensinando como lidar em algumas coisas com o Caio, e o autista, ele tem os 5 sentidos muito aguçados, né? Então, aliás, ele tem até mais sentidos aguçados, mas os 5 principais que a gente conhece. Então, a audição é muito sensível. E a mente deles é uma mente que não para, viu? É isso que a gente tem que... É uma mente que não para, ele tem que se controlar, por isso que eles fazem stims, né? Que é o flapping, eles correm, que é para poder acompanhar e dar uma acalmada. Então, o grito funciona assim. Se eu gritei e assustou, para ele assustou 30 vezes. Eu já vi um vídeo de uma criança entrando num shopping, tudo que aquele vídeo é punk, né? É punk, porque acho que é por isso que Caio não entra em shopping. É muito, enfim... Então, eu aprendi a não gritar. Ótimo, excelente. Gente, eu preciso aprender. Mas por causa desse... Lembrei da história agora. Diga. Na verdade, Bento nasceu 4 dentes entre 7 e 9 meses. E para quem tem bebê, sabe que nascer dente é o caos, né? E aí, eu tive uma previsão de sono horrível. Ainda a gente... né, foi minha sogra, se reuniu lá em casa com meu sogro, desceu para o parque e foram... fazer um culto, né? Agradecimento, pedidos e tal, uma oração. Aí, Liz, com 3 anos, isso foi péssimo, né? Aí, para os meus sogros, eu não estava presente, quero pedir oração pela minha mãe. Tá doente? Ela tá um pouco nervosa. Mentira! Para os sogros. Aí, quando chega em casa, subiram do parquinho. Você não tem noção, Liz pediu oração porque você tá um pouco nervosa. Minha gente, tem noção? E João, um dia, né? Porque João teve que ir para a psicóloga por umas situações, para finalizar esse assunto, por umas situações de muita responsabilidade, primeiro filho, né? Acaba que tem essas consequências. Aí vieram essas coisas de pandemia, de facção aqui no RN, que não podia sair de casa, e Miguel um dia se perdeu, ativou uns gatilhos nele de excesso de preocupação. E aí ele foi para a psicóloga, aí teve um dia que ela me deu um feedback, eu fiquei chocada. Que eu acordei e eu falei, sem querer assim, eu falei, essa noite eu tive um pesadelo, não dormi muito bem. Aí, me lembrei de outra história de Miguel. Aí ele disse, foi mãe, tá bom. E passou. Quando foi, ela falou comigo, eu disse, aí como foi a sessão? Aí ela disse, foi ótima. João falou que teve até uma situação, mas ele não quis compartilhar porque você não tinha dormido bem. Minha gente, pelo amor de Deus, eu fiquei morta. Eu digo, como é a história? Olha só, a gente não imagina, né? Não. Aí eu falei... Aí foi um dia que eu fui até conversar com ele e tal, e enfim. A gente acha que o mais velho é o que vai menos sentir, que não sofreu. Gente, tão normal a mãe acordar e dizer, não dormi bem. Não dormi bem. Exatamente. E o menino não falou comigo, guardou a situação, porque ele tem esse gatilho de excesso de preocupação, que ele quer resolver o problema de todo mundo. E aí ele guardou isso e ficou com ele. Aí depois eu tive que chegar pra ele e falei, filho, ó, eu tô aqui, às vezes eu solto que eu tô sobrecarregada, que eu tô cansada, mas assim, não leve a sério, não. Não, minha gente. A gente não pode nem reclamar pra Deus, assim, né? Tem que ser só no banheiro mesmo. Mas tenham. E Miguel, uma vez, a gente no meio do jantar, eu sozinha, era bem bebê. Aí tava todo mundo na cozinha e eu tava sozinha com os 4. Aí Miguel começou a chorar na mesa. Aí eu falei, Miguel, o que tá acontecendo? Tipo, não tinha tido briga, não tinha tido quiqueado, não tinha nada. Aí ele fez, mãe, é porque você é uma mãe muito boa de 4 filhos. Eu fico pensando como você tem trabalho com a gente, né? Minha gente, eu não sabia se eu chorava com ele de dizer, meu Deus, Miguel, que empatia, né? Miguel é muito sensível. Eu não sei se ele tinha tanta empatia, eu chorava. Eu ria porque foi uma cena tão inusitada, o menino chorando porque eu tava lá sozinha dando jantar para 4 filhos. Meu Deus, eu fiquei impressionada. Então, realmente, assim, a gente nunca sabe, né, o que tá por trás. Então, essas nuances... Como eles vão receber as coisas, né? Não sabem. Por isso que é tão importante... Aqui uma prestação de serviço, assim, né? Nomear as emoções, né? Uma vez eu aprendi isso, tem aquele filme que foi até um filme bom, que foi o das emoções. Divertidamente.
Aí, realmente, você perguntar como você está se sentindo, né? Essa pergunta, eu acho que eu falo tanto que eu até cheguei aqui. Você está bem? Você está bem? Porque, como é que você está? Você está bem? Está sentindo o quê? E isso é como? Porque é muito importante. Caio começou terapia para isso agora. Para dar nome às emoções e... Interessante, né? Porque... E só quer assistir divertidamente. É mesmo? Tá. Que legal. Hiperfoco nesse filme. É muito importante para a gente nomear. Gente, a gente ficaria aqui até o ano que vem. Mas é só o primeiro. Muitos assuntos. Mulher, né? A gente entrou em um, aí depois entrava no outro, cortava o outro. Falou mal do marido. Mas é isso, eu acho que a gente vai passar por muitas pautas aqui, né? Mas assim, temos que acabar, porque senão as mães não vão assistir, porque a mãe não tem tempo para ficar 10 horas vendo podcast, né? Um dia eu cheguei, Felipe, você tá assistindo o quê? Um podcast de 10 horas. Eu digo, só um pai para assistir um podcast de 10 horas, porque a mãe não vai assistir brincadeira. Eu boto podcast fazendo... correndo, lavando louça, fazendo qualquer coisa. Mas queria muito agradecer vocês, né? Porque esse papo tão gostoso que nem imaginou que ia ser tão leve, rápido e tranquilo, e a gente já está aqui. Foi uma réplica da sala da nossa casa, na verdade. Na verdade, a gente fala um pouco mais mal dos maridos na nossa... Brincadeira! É porque marido bom, empregada doméstica boa, tem que falar mal. Não pode fazer propaganda. Continuemos. Tá doido, que eu vou fazer propaganda de você, vou não. É isso? Não pode. Brincadeira, gente. Mas nossos maridos são maravilhosos, incríveis. A minha funcionária é a melhor pessoa do mundo, mas ela está comigo e sem ela propaganda. Não tem passe dela, é caro. Ela não vai pra canto nenhum, viu, Fran? Você é minha parceira de vida. Eu sempre falo, Fran, você é minha parceira de vida, amiga. Qualquer coisa que você precisar, fala comigo antes. Porque você não pode me deixar na mão. Mas é isso. Então, obrigada por vocês estarem aqui. E acho que vão voltar mais vezes, porque foi muito legal. Obrigada pelo convite, viu? O convite foi marcante, né? Por ser o primeiro. E aí... a gente acaba trazendo à tona o sonho que a gente tinha de fazer o blog. Não vai se realizar por vários motivos, mas eu desejo todas as bênçãos do mundo, que você consiga atingir muitas vidas, muitas mamães que estão aí com autoestima baixa, ver uma mulher linda como você, criando 4 filhos muito bem. Obrigada, amiga. Eu só desejo bênçãos. Amém. E obrigada também, porque eu acho que você, assim, né, a gente vai ter muita pauta ainda, inclusive, né? Com certeza vocês vão voltar aqui mais vezes. Ou uma com outra pessoa, ou outra com uma. Porque amiga é para essas coisas, então quando eu precisar, vocês vão vir, né? Mas a sua maternidade completamente atípica, né? E acho que muitas pessoas têm muitas curiosidades sobre esse assunto. Sim. E é um serviço, é um serviço, porque tem muita gente que precisa... Depois a gente vai falar sobre isso, né? Mas tem muita gente realmente que precisa esclarecer, entender. E a cabeça da mãe. Na verdade, o meu foco com esse podcast é na cabeça da mãe, que tem que fazer tudo funcionar, mas tem que viver também, ser feliz. E ser bem-sucedida naquilo que faz. Ter um casamento saudável, feliz, criar seus filhos e... viver suas fases. Na verdade, a gente não consegue fazer tudo ao mesmo tempo, não, viu, gente? Mas a gente tem que viver cada fase sendo muito feliz. Então, esse é o nosso desejo aqui no nosso podcast. Mais uma vez, compartilhe, se inscreva e até o próximo episódio, com certeza, que eu sei que vocês vão estar aqui comigo.